Chegamos à dica de número 47. A dica 47 versa sobre cassação e outras formas de extinção. Você pode até me perguntar, pô, Mota, mas eu preciso saber isso? Precisa, ainda que não diretamente previsto expressamente a palavra cassação, a palavra caducidade, mas tem algumas coisas que dialogam com assuntos que estão dentro do teu edital. Por exemplo, quando se fala da atuação pautada no poder de polícia, uma das medidas de polícia possível não é, por exemplo, a cassação do alvará de funcionamento do estabelecimento pelo descumprimento de normas sanitárias? Você tem que saber isso. Como é que o troço cai na prova, tu não sabe o que é cassação. Caducidade é também uma forma de extinção do ato administrativo. Mas eu preciso pontuar aqui para que você não confunda com aquela caducidade lá da parte de serviço público, que é a extinção do contrato de concessão por descumprimento pelo concessionário. Tá entendendo agora? Então, a gente tem que fazer esses paralelos, a gente tem que perceber de maneira mais ampla que institutos são esses. Vem comigo? Então, dica de número 47, bem rápida essa dica. Acho que vai ser bem tranquilo de compreender. Dica 47 versa exatamente, então, sobre a cassação e outras formas de extinção do ato. E aqui sempre bom dar uma floreada, colocando, de maneira mais completa a posição de doutrina, sempre importante. Bom, quando a gente estuda extinção dos atos administrativos, a gente aprende, e não precisa estar escrito extinção no teu edital para você ter que saber isso, sobre anulação e revogação. Como é que você vai saber, por exemplo, o controle de legalidade de mérito se você não sabe a diferença de anulação e revogação? Como é que tu vai responder a questão do princípio da autotutela se você não sabe o que é anulação e revogação? Isso você já viu. Anulação, extinção do ato por razões de ilegalidade, efeito ex tunc, retroativo. Revogação, extinção do ato válido por razões de conveniência e oportunidade, efeito ex nunc, ou seja, não retroage. Isso você já sabe. Agora, tem algumas outras formas de extinção que dialogam com assuntos do nosso edital. Eu começo pela chamada cassação. Mota, o que é a cassação? A cassação é uma forma de extinção do ato quando o beneficiário do ato, descumpre requisitos para a sua manutenção. Descumpre requisitos para a sua manutenção. Caraca, Mota, não entendi. É o seguinte, a pessoa, ela tem, por exemplo, uma licença para poder fazer alguma coisa, porque ela tem os requisitos para aquilo. Mas num determinado momento ela deixa de ter os requisitos para aquilo. O beneficiário descumpre os requisitos necessários para poder manter aquela situação. Nesse caso, como o beneficiário do ato descumpre os requisitos para poder manter aquela situação jurídica, nós estamos diante da chamada cassação. Imagina só, eu, Mota, sou dono de um hotel, ok? Aí lá no meu hotel, tudo funcionando, tudo bonitinho, só que eu percebo que o movimento está fraco. Aí eu resolvo começar a comercializar bebida lá no hall de entrada. E aí percebi que isso deu uma movimentada, coloquei uma música, aí o pessoal começou a bombar, eu interrompo a atividade de hospedagem para me dedicar ali à venda de bebida, tal, aquela coisa. Vem cá, no alvará para funcionar está escrito o quê? Casa de show? Claro que não. Hotel. Então, se eu deixo de cumprir a atividade de hospedagem para desempenhar outra atividade, meu alvará vai ser o quê? Anulado? Não, porque ele não foi concedido ilegalmente. Revogado? Não, porque não é uma questão de conveniência e oportunidade. Ele vai ser o quê? Cassado. Eu, Mota, sou dono de um restaurante, o Motas Grill. Olha que beleza, hein? Churrascaria e restaurante do Mota. Motas Grill. Aí eu percebi que, cara, o movimento está muito fraco. E aí, quer saber? Adotando o conselho de um amigo que não é muito certo na vida, resolvo trocar toda a iluminação, boto luzes coloridas, luzes, digamos, avermelhadas, pessoas dançam sensualmente sobre o balcão, coloco máquinas coloridas e lá no fundo, o pessoal tá lá, próxima dezena, 1717, próxima dezena, 5959, virou um bingo. Bate a fiscalização, o fiscal olhar para o outro, vê aquele monte de luz, aquele monte de coisa, os velhinhos tudo se divertindo lá, brincando lá. Vem cá, no alvará de funcionamento está escrito o quê? Casa de jogos? Bingo? Claro que não.
Ali você tem o quê? Um estabelecimento que era para ser um restaurante, uma churrascaria, e ali está destinando a outro tipo de atividade. Então, nesse caso, o alvará pode ser o quê? Cassado. Então, a cassação, ela ocorre exatamente, é uma forma de extinção do ato, que ocorre quando o beneficiário do ato descumpre os requisitos que são necessários para sua manutenção. Outra forma de extinção do ato administrativo é a chamada caducidade. Mas, por isso que eu estou colocando isso, Caducidade. Quando você estuda caducidade lá em serviço público, caducidade é a extinção do contrato de concessão por descumprimento contratual e inadimplência pelo concessionário. O concessionário descumpre contratos. Como ele descumpre as cláusulas contratuais, o poder público pode, dentro da formalidade prevista na lei de serviço público, decretar a caducidade daquele contrato de concessão, artigo 38 da Lei 8987/95, já até demos uma dica sobre isso. Aqui não tem nada a ver com isso, só o nome que é igual. O que é caducidade? Caducidade aqui é quando o ato perde os efeitos, em razão de uma nova lei. O que significa isso? Que essa lei, ela é superveniente ao ato, tá? Então, vem uma lei e derruba aquele ato. Exemplo clássico da doutrina. Eu, Mota, sou dono de um parque de diversões. O poder público me deu ok para instalar o meu parque naquela área pública ali. Sai uma nova lei de zoneamento urbano, essa lei é posterior àquele ato que me permite estar ali. Sai uma nova lei de zoneamento urbano e essa nova lei de zoneamento urbano, ela proíbe a utilização de espaços, por exemplo, para aquela finalidade. Chega lá o fiscal para me notificar e fala, cara, tu vai ter que sair daqui. Ah, não, mas olha aqui, eu tenho o papel que me permite. Tudo bem, o senhor tem, mas saiu uma nova lei de zoneamento que fez com que isso aí, esse ato, perdesse o efeito. O que aconteceu ali? A caducidade. Não confunda a caducidade com a chamada contraposição. É uma outra forma de extinção. Ela é muito parecida com a caducidade, mas aqui o ato perde os efeitos em razão de outro ato com efeitos opostos, ok? Com efeitos contrários, ok? Com efeitos opostos àquele ato anterior. Então imagina, o cara foi nomeado, tá lá felizão, foi nomeado, um tempo depois ele foi exonerado. A exoneração é um ato desconstitutivo da nomeação. Da mesma forma que a pessoa é nomeada e se constitui uma situação de vínculo jurídico ali, quando ela é exonerada, se desfaz esse vínculo. Então, a exoneração é a contraposição da nomeação. Percebeu? Então, na verdade, isso aqui não é muito difícil da gente pegar. Tem aqui a cassação, tem aqui a caducidade, tem aqui a contraposição. São formas de extinção do ato administrativo. Destaco ainda que o professor José dos Santos Carvalho Filho, o Carvalhinho, quando ele fala sobre extinção dos atos administrativos, ele faz uma divisão um pouquinho diferente. O professor José dos Santos Carvalho Filho, vou colocar aqui como JSCF, tá? Vamos dar o crédito a quem de direito. Então, professor José dos Santos Carvalho Filho, no seu manual de direito administrativo, ele faz uma colocação muito interessante. Quando ele fala da extinção do ato, né, que ele chama de desfazimento, ele faz uma coisa curiosa. Ele diz o seguinte: ele diz que o desfazimento do ato pode ser volitivo ou pode ser não volitivo. Qual a diferença? Desfazimento volitivo é aquele que ocorre por manifestação de vontade da administração. O não volitivo é aquele que não decorre da manifestação da administração. Há alguma outra situação que faz com que o ato seja extinto. Quando ele destaca as formas de extinção volitiva, ele fala da anulação, que ele chama de invalidação, fala da revogação e ainda da cassação. Isso aqui é a posição do professor José dos Santos Carvalho Filho. Então ele trata a anulação, a revogação e a cassação como forma de desfazimento volitivo. Anulação, por ilegalidade. A administração pode ou não pode manifestar vontade no sentido de invalidar o ato? Sim, ela pode anular o próprio ato. Assim como pode revogar por razões de conveniência ou oportunidade, ou ainda cassar, no caso do beneficiário do ato descumprir requisitos. Já quando eu falo de desfazimento não volitivo, ou seja, que não decorre da manifestação de vontade da administração, ele cita
a caducidade, que a gente acabou de falar. Por que a caducidade não é uma forma de desfazimento volitivo, moda? Porque a caducidade se dá por meio de lei. Aqui, ó, é a lei derrubando aqui os efeitos daquele ato. E ele ainda fala da extinção natural, fala da extinção objetiva e da extinção subjetiva. Então, quando o mestre José dos Santos Carvalho Filho fala das formas de extinção, ele, além da caducidade que a gente colocou, ele não cita a contraposição, antes até que você me pergunte. Deixa eu até passar para o lado de cá. Então, veja, o professor José dos Santos Carvalho Filho, ele não cita, né, além aqui da caducidade, ele não cita a contraposição, ele não cita, tá? Talvez ele não considere como forma de extinção, mas ele não cita. Mas temos aqui, ó, extinção natural. O que é extinção natural? Aqui é como quando, por exemplo, o prazo termina, a administração tem um prazo lá para a prática onde determinou, o ato foi praticado, aquele ato tem uma validade. A validade passa o prazo daquele ato e o ato se extingue. Então, extinção natural é quando, por exemplo, ocorre o fim do prazo. Por exemplo, o fim do prazo. Então, o prazo terminou, o ato naturalmente vai ser extinto. Ou o cumprimento dos efeitos. Deixa eu até colocar aqui, fim do prazo ou cumprimento dos seus efeitos, por exemplo. Então, cumpriu os efeitos, né? O ato era um ato que tinha que fazer uma coisa determinada. Aquela coisa foi lá e foi praticada. O ato naturalmente se extingue em razão do cumprimento daquela situação jurídica. Tem aqui ainda extinção objetiva. Extinção objetiva é quando o objeto do ato desaparece. Extinção objetiva, o objeto do ato desaparece. Exemplo citado pelo próprio professor Carvalhinho. Imagine, por exemplo, que um estabelecimento seja interditado pela vigilância sanitária, que está fora do padrão de higiene. Aí o dono fica revoltado e fecha aquele espaço e ele passa aquele ponto. Passa, não tem mais restaurante ali. Ora, o ato de interdição, ele se extingue exatamente pela inexistência daquele estabelecimento. Se ele tinha um restaurante que foi interditado pela vigilância sanitária e agora não tem mais restaurante porque o cara passou o ponto, então, automaticamente, aquele ato de interdição, ele se esgota, né? Esse ato, ele se extingue objetivamente porque o objeto do ato, qual seja o restaurante, ele desapareceu. E a gente tem aqui ainda a denominada extinção subjetiva, onde o sujeito do ato desaparece. Como assim, Moto? O sujeito do ato desaparece. Aqui é o seguinte, extinção subjetiva. Imagina só. Imagina que o seu, sei lá, o seu Tuninho, seu Tuninho é um senhorzinho, velhinho. Aí o seu Tuninho comparece à administração querendo a permissão para alguma coisa. Um ato de permissão. Vamos imaginar que essa permissão seja um ato personalíssimo, ok? Ou seja, expedido ao seu Tuninho não pode passar aquilo para ninguém, ok? Então ele tem aquela permissão, ato personalíssimo, ele vai lá fazer o que tem que fazer. Pois bem, um tempo depois chega a notícia, puxa, Mota, tá sabendo o que foi? Pô, você sabe do seu Tuninho? O que tem seu Tuninho? Puxa, seu Tuninho faleceu. A pergunta é, se ele era um permissionário, havia um ato de permissão ali para o seu Tuninho, para ele fazer alguma coisa. Aí o seu Tuninho morreu. Aquele ato, por ser personalíssimo, ele se extingue ou não com a morte do seu Tuninho? Sim, o ato em si só desapareceu porque o sujeito desapareceu. Como o seu Tuninho morreu e o ato era personalíssimo, né, era uma permissão que tinha natureza personalíssima, aquele ato vai se extinguir. Esses exemplos aqui foram inspirados exatamente na obra do professor José dos Santos Carvalho Filho. Então, quando ele fala sobre o desfazimento do ato, é exatamente isso aqui que ele trata. Quando ele trata do desfazimento volitivo e não volitivo, veja, o volitivo, manifestação de vontade da administração. A anulação, ilegalidade. Revogação, conveniência e oportunidade. Cassação, descumprimento de requisito pelo beneficiário do ato. Ele considera esses atos como volitivos. Não volitivo, a caducidade, que é por lei, a extinção natural, que é pelo fim do prazo ou pelo cumprimento daquela obrigação, daquele escopo, daquele efeito, e a objetiva e a subjetiva. A objetiva quando o objeto, desaparece, e a subjetiva quando o sujeito do ato desaparece. Não custa nada, fica aqui isso aqui registrado no teu caderno.
principalmente sobre cassação e caducidade. Isso aqui pode parecer não, isso aqui não é importante, pode não parecer importante, mas se cai na prova uma questão relacionada ao poder de polícia falando da cassação, se cai uma questão na prova tratando da caducidade, você não pode confundir, por exemplo, essa caducidade com a caducidade de serviço público. Volto a dizer. Então isso aqui é um complemento interessante para assuntos que você já viu. Portanto, fica ligado que essa dica pode ser importante sim, tá? Dica de número 47. Mas, Mota, tem questões sobre isso? Tem questões sobre isso. Só que meu tempo está explodindo. Próximo bloco a gente corrige.